aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, se é o seu primeiro vídeo aqui no nosso canal, no meu canal, meu nome é Mirna, tá? Eu sou mãe de 3 crianças, da Isabela e Lívia, que são gêmeas do Efraim. Eu sou filha amada de Deus, não sou só mãe, sou esposa também. E se você gosta de acompanhar vídeos de bate-papo, eu faço alguns vídeos assim, em que eu converso um pouco com vocês, faço vlogs, faço vídeos relacionados à maternidade, à dona de casa e a alguns assuntos que me interessam. Então, se você gosta, já se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, tá bom? Para que você nos acompanhe nesse nosso crescimento do canal e para que você fique por dentro dos novos vídeos também, tá bom? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem aparecido para mim ultimamente em Reels do Instagram, pessoas falando, e eu quero compartilhar com vocês o que eu penso, né? Não era nenhum assunto que eu tinha colocado em mente inicialmente, porque eu fico separando temas, ideias que eu vou tendo, e aí ontem, ou antes de ontem, surgiu esse tema no meu Instagram, e aí eu fiquei pensando, né, sobre uma frase que eu vi nesse Reels, né, que a frase é: eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade. E isso me fez refletir sobre as definições, né, de ser mãe e do maternar, da maternidade. Se é possível haver essa separação, entende? Que eu estou falando, porque para mim são complementares, quase que como a mesma coisa, entendeu? Eu peço que você não saia desse vídeo, tá bom? Eu não vou ficar massacrando as mães que são a favor dessa ideia, tá? Mas eu vou te fazer refletir um pouquinho sobre isso, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu pesquisei no dicionário o conceito de mãe e de maternidade. Então, o que é uma mãe? Uma mãe é uma mulher que deu à luz, que cria ou criou vários filhos. Essa é a definição de mãe. E agora a definição de maternidade, tá? Maternidade é a qualidade de mãe, laços de parentesco que une uma mãe de seus filhos. Eu tô olhando para baixo porque eu escrevi para eu não me perder. Então, para mim, esses conceitos eles são complementares. Você não consegue separar. Não tem como, para mim, a minha visão, e eu vou explicar mais no decorrer do vídeo, você separar o ser mãe da maternidade. Não tem como eu amar ser mãe, eu amar dar à luz, mas eu não amar a maternidade, que a maternidade é justamente o cuidado, né? E o ser mãe é isso, né? O cuidar, é o proteger, amar, se doar, que é o que a gente mais faz, né? E isso nos causa sobrecarga, sim, isso nos deixa cansadas, sim, mas isso é ser mãe e isso é a maternidade. Por isso que eu estou dizendo que na minha cabeça eu não consigo entender, né? Porque são muito complementares e não tem como separar, não tem como fazer essa diferença, entende? Então, eu não estou querendo dizer que eu sou uma ótima mãe, que eu não tenho os meus dias ruins, que eu me questiono sobre várias coisas que com certeza vocês também se questionam, né? Mas não é isso. Eu só quero pensar um pouquinho, porque antes de eu falar para vocês, eu estou falando para mim, entende? Eu estou falando primeiro para mim. É sempre assim. Sempre que eu vou refletir sobre algo, eu reflito para mim. E aí, vez ou outra, eu decido compartilhar aqui com vocês. E eu espero que seja assim, de grande ajuda, sabe? Para que esse sentimento de raiva, de aversão à maternidade, não romantize a maternidade. Sim, a gente não deve romantizar, mas também não deve demonizar, entende?
porque você causa aversão, você causa medo em quem não é mãe ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Então, Deus tem trabalhado no meu coração. Eu tenho passado por um processo bem doloroso para entender certas coisas, né? Para quem não me acompanha, eu sou mãe e dona de casa em tempo integral. Então, tem os seus ônus e tem os seus bônus, né? E de um ano para cá, eu comecei a enxergar muito o ônus, entendeu? E aí, isso estava me causando dores. E um belo dia, eu fui numa feira do livro e eu vi um livro que chama, depois eu vou até indicar ele para vocês, Maternidade Sem Culpa. E ele complementou muitas coisas que eu já tinha lido. E tem me ajudado muito. A gente tem participado também, eu e meu esposo, de um estudo para casais, que é baseado também no coach. Não sei se é assim que fala, mas tem ajudado bastante a eu entender todos os meus sentimentos com relação ao que eu tenho vivido. E olha, não é fácil, né? Quando a gente se deixa assim trabalhar e mudar a mente, não é fácil, porque é muito doloroso a gente abandonar aquilo que a gente vem semeando há muito tempo, mesmo que seja uma coisa que não é certa, entende? Então, no meu caso, eu estava me consumindo porque eu estava achando, e acho, né, que é muito exaustivo ficar em casa, é muito exaustivo você se doar, só que eu estava me pegando reclamando muito, entende? Eu estava me pegando com dores, enfim. Mas eu estou aprendendo. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu tenho aprendido, tá? E aí é esse conceito, né, de mãe que eu tenho na minha mente, que mãe não é só quem tem o filho, né? Mãe é quem cuida, quem dá amor, quem protege e quem se doa. E esse processo de doação, ele começa desde o momento da concepção, né? Que a gente tem que abrir mão de certas coisas, a gente tem que mudar a nossa alimentação, e aí a barriga vai crescendo e você vai tendo certas limitações que você antes podia, você não pode mais. Então, você tem a doação desde a barriga, né, do seu filho. Quando ele está na barriga, você já começa a se doar dali, né? E conforme os anos vão passando e as suas crianças ainda são pequenas, como as minhas são, chega um momento que você olha e diz, mas eu só me dou, às vezes eu não vejo nem resultado, né? Nem volta, né? Eu só estou me doando e eu estou tão cansada, sabe? Mas a gente tem que olhar para outras coisas, além dessa dor, entende? Então, o fardo é pesado. Eu não estou aqui dizendo que o fardo é leve, é muito pesado. Muitas vezes a gente sente sim no nosso corpo, né? Como muitos dias eu já acordo com dores no corpo, por conta do fardo, né? Que eu carrego muitas vezes. E aí, mesmo que a gente tenha uma rede de apoio, a gente chega a se sentir sozinha. Mesmo que a gente tenha alguém para nos dar a mão durante essa caminhada, a gente se sente sim sozinha. Independente se você é mãe solo, se você não é e tem apoio de toda a sua família, você mora perto dos seus pais, da sua sogra e todo mundo lhe ajuda de forma física, né? Independente da forma que a gente vive, independente se você vive só com o seu marido em outro país, em outro estado, e aí você não tem uma rede de apoio braçal, né? Independente de como você vive, né? A questão do maternar, ela vai ser sempre um desafio, né? A nossa caminhada, ela é sempre muito desafiadora. E aí também já não importa a idade dos nossos filhos, porque eu converso com muitas mães, né, muitas irmãs lá da igreja, e tem filhos em idades diferentes. E cada idade é um desafio, né? Não importa a idade que seu filho tenha, é sempre um desafio, né? O maternar, o ser mãe, né? E esse caminho todo, ele nos leva ao nosso limite. E é isso que eu estou dizendo.
muitas vezes a gente se vê esgotada, já não aguento mais, entendeu? Isso todas nós sentimos, né? Nós não estamos sozinhos nos sentimentos bons e nos sentimentos ruins, né? Eles não... muitas vezes a gente sente a mesma coisa que outra mãe tem sentido, né? São sentimentos compartilhados, em épocas diferentes da vida, claro, né? Mas justamente nesses dias difíceis, né, é que a gente pode ter, se assim você quiser, né, e se assim eu quiser também, ter as nossas maiores experiências com Deus. Nesses dias difíceis, se a gente se abrir, né, se a gente buscar, são os momentos que mais a gente tem experiências com Deus. Eu sei que você tem histórias difíceis para contar, né, com relação à maternidade, aos seus filhos. Eu tenho, né, e nesses momentos a gente se pega justamente sendo sincera, né, com Deus e falando com Ele tudo o que nós sentimos. E aí agora eu vou olhar aqui um pouquinho para baixo, porque é o papelzinho que eu uso, tá? Então, lá em Hebreus 13, no versículo 5, na parte B, Deus diz que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. E ainda no versículo 6 ele diz que o Senhor é o nosso ajudador. Então, nesses dias difíceis, é justamente os dias que nós vamos descobrir que o nosso Pai do céu tem uma força para nos fortalecer, e aí a gente tem a certeza de que Ele nunca nos deixa sozinha. Apesar de qualquer dificuldade que você viva, você não está sozinha. Tem alguém ali te segurando, entendeu? Por mais que você não sinta fisicamente, mas Deus está te amparando. Você nunca está sozinha. Então, nós precisamos confiar em Deus, mesmo em meio a todos os dias difíceis, né? Não sei qual é a fase que você está passando. Se você está com um RN que não para de chorar e você não sabe por quê. Se você está com uma criança maiorzinha que insiste em se jogar no chão. Se você está nessa fase de chorar no chuveiro, chorar escondida por dores da maternidade, né, por cansaço, por sobrecarga, ou se você está na fase que a sua criança ela já está maiorzinha, ela já é mais independente, mas ao mesmo tempo ela está naquela fase do enfrentamento, né, que também é muito cansativo emocionalmente, né, ela te faz 1000 perguntas, ela não faz o que você manda, e aí tem todo aquele enfrentamento. Não sei em que fase você está, mas seja qual for o momento que você esteja vivendo, Deus quer que a gente confie nele por completo, né? Aí eu vou ler um versículo aqui para vocês, que é Salmo 62:8, que diz: confie nele em todos os momentos, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Então, o que quer dizer derramar nesse versículo? Quer dizer ser sincero, abrir o coração, colocar todos os sentimentos para fora, ali só você e Deus, entendeu? Você falar para Deus o que você está sentindo e se derramar ali e confiar que Ele é o seu refúgio. Nele você pode se abrigar. Você não vai estar sozinha. E a Bíblia fala ainda em Salmo 56:8, que Deus registra o nosso lamento, e recolhe as nossas lágrimas em seu odre. O que é um odre? É uma espécie de saco de pele para transportar líquidos. Então Deus, ele está ali, mesmo quando a gente está triste, mesmo quando a gente está chorando, ele está ali conosco, do nosso lado, para nos ouvir. E o que é que eu quero dizer para vocês aqui? É que a maternidade, ela é um exercício para nós, mulheres. É um exercício de constante dependência e confiança, né? Mesmo você aí com o bebezinho chorando no seu colo, amamentando o tempo todo, sem um tempinho para você tomar banho relaxada, né? Mesmo você tendo que dobrar a sua atenção ali, você está alerta 24 horas, né? Mesmo nisso tudo, Deus, ele não nos deixa só. Às vezes a gente se sente assim sozinha. Eu passei por essas fases aí, né, 2 vezes,
e em dose dupla a primeira vez, e por vezes eu me senti sozinha, sim, de forma que eu sentia que não tinha ninguém olhando para mim. Eu só descobri esse livro agora, e mesmo assim, se você está grávida, né, se você quer ser mãe, saiba que você nunca vai estar sozinha, tá? Deus sempre vai estar com você. Você precisa confiar, você precisa entregar os seus medos, as suas preocupações, as suas dores, o seu fardo para Ele, né? Porque somente Ele é capaz de transformar esses nossos momentos de solidão em preciosos instantes, né? Em instantes que a gente vai receber a paz que vem do Senhor. A paz que vem do Senhor, ela vai trazer esse descanso, ela vai diminuir esse nosso fardo. E aí eu vou ler aqui um trecho do livro, desse livro que eu citei. No final eu vou mostrar para vocês a capa dele, para quem quiser, né? Eu achei muito interessante. Eu coloquei nesse meu texto algumas partes do livro e algumas coisas eu desenvolvi também. Então, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó. Precisamos aprender com o nosso processo, no caso a maternidade, né? Com a nossa vulnerabilidade. Devemos parar de perguntar o porquê, pois precisamos entender o para quê. Precisamos fazer as perguntas certas para amadurecermos na fé e aproveitarmos todos os ensinamentos que Deus tem ministrado ao nosso coração. As perguntas que devemos fazer nos dias difíceis são assim: o que Deus quer me ensinar com tudo isso? O que eu posso aprender? E como eu posso ensinar outras pessoas com isso? Né? Porque, querendo ou não, através das nossas experiências, a gente pode sim compartilhar com outras mães, com outras recém-mães, com outras mães. A gente tem essa troca muito boa e é muito bom quando eu consigo conversar com outras mães, porque a gente vê, né, que a gente consegue aprender através da experiência das outras mães e a gente também consegue ensinar, né? E isso é muito bom. Então a gente precisa entender que a gente não tem controle de nada, né? Porque a gente precisa entregar esse controle a Deus, né? Precisamos entregar o controle para Deus para que a gente encontre uma segurança que só Deus pode te dar. Porque quando a gente não entrega, quando a gente não se desfaz disso, a gente se encontra num ciclo, né? Um ciclo que se torna comum, e aí é quando você começa a se sentir mais sobrecarregada e mais sozinha, né? Porque você começa a ficar querendo ter o controle de coisas que você não tem, porque a gente não tem controle sobre o que os nossos filhos sentem, como eles vão se comportar, a gente não tem controle sobre isso. Então a gente vai se sentindo insegura, ansiosa, e aí a gente vai focando as nossas atenções só naquelas dificuldades, né? E eu estava passando justamente por isso, e ainda passo, né? Eu estou como falei para vocês, estou num processo. Muitas vezes eu me pego olhando só para a parte difícil, né? E aí a insegurança bate mesmo, e aí eu me sinto uma mãe horrível, e aí eu não sei mais o que fazer, e aí a ansiedade ataca, e o meu corpo dói, eu não respiro direito, e o meu ouvido parece que vai estourar com aquele zumbidinho que dá. E aí todo o corpo sente. Por quê? Porque por muitas vezes eu não entrego, né? Eu não coloco aquilo ali diante do Senhor, né? Eu não abro mão do controle, porque às vezes a gente se pega assim achando que a gente controla tudo. E não, a gente não controla nada, né? Nada está no nosso controle, né? A gente consegue ir, como eu falo, minimizando, né, as coisas. Mas o controle mesmo tem horas que a gente parece que passou um furacão. E agora eu queria entrar num assunto que é a rede de apoio, né? A rede de apoio que é super necessária, né, para quem passa por esse processo da maternidade. E aí, rede de apoio, eu digo assim, não é só o braçal, entende? O braçal é bem importante, sim, ter alguém para ficar com teu filho, para tu ter um momento para ficar sozinha, fazendo nada, ou para simplesmente sair, andar, ou para resolver alguma coisa que você precise.
é muito importante. Mas a rede de apoio, ela pode ser também uma amiga que você escolhe para compartilhar, né, ali os teus momentos difíceis, com quem tu vai chorar, e ela vai chorar junto contigo, alguém que vai te amar, assim, te amar também nesse momento da maternidade, né, porque muitas pessoas acabam se afastando, né, e, enfim, por discordância da forma que você age, né. Já aconteceu muito comigo das pessoas se afastarem por não concordar com a forma que a gente ensina as crianças, ou acha que são muito choronas, e aí vão se afastando, né? Mas seja intencional, né? Tenha cuidado com quem você vai deixar falar ao seu ouvido. Porque o que a gente ouve, muitas vezes a gente deixa que entre no coração e nos influencie a tomar certas decisões. Então, seja intencional. Escolha bem em quem você vai confiar, a desabafar, né? A falar dos seus medos, dos seus anseios, do seu cansaço, ou simplesmente sentar para sorrir juntas, brincar juntas, tomar um café, que seja. Seja intencional. Porque a pessoa que vai estar contigo, né, a sua amiga, ela precisa ter o mesmo propósito que o seu, né? No meu caso, eu escolho sempre amigas que tenham o mesmo propósito espiritual e que busquem a mesma fé, né? Que tenham a mesma fé. Porque senão eu acabo me contaminando com outras ideias que não estão de acordo com a minha fé. Então, é isso que eu digo para você, né? Se você é cristão, não sei quem você é, mas escolha pessoas que tenham o mesmo propósito de vida que o seu, né? Porque às vezes, quando você escolhe uma pessoa que diverge muito, ou você acaba se machucando, ou você acaba sendo influenciada, né? E eu acho que não é isso que você quer. Você quer uma pessoa que te dê colo, né? No meu caso, eu quero uma pessoa que ore junto comigo, que chore junto comigo, que fique feliz junto comigo, assim como eu vou fazer com a minha amiga também, assim como eu faço. E outra coisa que a gente precisa fazer também, para quem tem um esposo, um companheiro do seu lado, é que vocês precisam alinhar as coisas, entende? Para que você não se sinta sobrecarregada de forma física, você tem que dizer, você tem que falar o que não está te agradando, o que está te agradando, como a pessoa pode te ajudar, como ela pode fazer mais, né, para que você não se sinta tão cansada, como vocês querem criar as crianças, os filhos. Então, é muito importante essa conexão, essa conversa, esse diálogo aberto, né? Essa interação sincera. É muito importante, isso faz muita diferença, né? Porque muitas vezes a gente vê as mulheres se sentindo sozinhas, né? Que o marido não ajuda em nada, mas não pode ser assim, né? O esposo, o companheiro, tem sim a obrigação de estar ali com você, né? Junto, de mãos dadas, nessa caminhada, te dando apoio, porque vocês são pais, né? Os dois são pais. E cuidado, né? Continuo dizendo, cuidado com quem você escolhe para estar do teu lado, né? Ali a tua influência amiga, porque muitas vezes pode acabar minando o teu relacionamento, por isso que eu digo que tem que estar tudo alinhado. A conversa com o seu companheiro precisa ser aberta. Você precisa falar tudo que está ali te incomodando ou não está te incomodando. Se está ok, também você fala. E na criação dos filhos também. Então, conversem. Não deixem de fazer isso. Conversem. E aí, para terminar o vídeo, que já está ficando longo, uma última coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê e com o que a gente ouve. Isso daí eu demorei para entender e eu acabava me contaminando muito nas redes sociais. Então, o que foi que eu fiz? Saí dando unfollow em todo mundo que ia muito contra os meus princípios, né? Princípios cristãos, uma forma de educar que eu não concordo. Então, eu ia dando unfollow, porque acaba que você fica contaminada assim, de tanto você ver e você ouvir. E aí, comecei a seguir pessoas que creem da mesma forma que eu. E isso faz toda a diferença, podem ter certeza, né? Porque a gente é, sim, influenciável.
influências boas e ruins, elas existem. E a gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo que a gente consome, porque o que entra aqui vem parar aqui, né? E aí, uma citação que eu vou fazer aqui para vocês, que foi a Simone de Beauvoir que falou. Para quem não sabe, quem é Simone de Beauvoir, ela foi uma feminista, uma líder do movimento feminista. Tá? Então, ela falou assim, ó, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar de crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção, precisamente porque, se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. Isso é uma forma de forçar as mulheres numa certa direção. Escolher servir e ser protegida e planejar ser uma geradora de família é uma escolha que não deveria existir. E depois chamam a gente de opressor, né? Não pode dar essa escolha à mulher. Se ela quiser, não pode, né? E a gente, de vez em quando, sente, sim, essa pressão, né? Quando você vai conversar com alguém, no meu caso, que eu não trabalho fora, uma das primeiras perguntas que fazem é: você é formado em quê? Você trabalha com o quê? Não, eu fico em casa cuidando dos meus filhos. Tá, mas você trabalha com o quê? Como se não fosse suficiente, né? Então, a gente tem que estar bem atento, né, com o que a gente está consumindo. Porque esse discurso aqui da Simone, ele está muito sutil em alguns pontos, né, da sociedade, que as pessoas estão propagando por aí, e está bem escancarado em outros, né? Então, o que nós estamos ouvindo que faz com que a gente odeie a maternidade? Foi isso que eu pensei há um tempo atrás, e por isso que eu tomei a atitude de deixar de seguir muitas influenciadoras, né? Porque realmente estava me causando uma estranheza a maternidade, né? Enquanto elas estão lá curtindo plenas, tem até filhos, mas estão lá plenas, lindas, maravilhosas. Eu estou aqui fugindo da minha realidade, entendeu? Então, o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala lá em 2 Timóteo 2,15 que a mulher será restaurada dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor, na santidade e no bom senso. Então, a gente precisa buscar de forma ativa e intencional uma maternidade conduzida por Deus, né? Porque apenas assim nós podemos confiar e entregar todas as nossas preocupações, medos e anseios aos pés do Senhor, aos pés de quem vai estar sempre pronto para nos segurar na sua mão. Em sua revelação na Bíblia, né, na palavra de Deus, né, saberemos também que não somos suficientemente boas e perfeitas e que, por sermos seres humanos, não temos que dar conta de tudo. Não temos que dar conta de tudo. Nós somos seres limitados. Isso daí eu tenho aprendido a duras penas, que eu não preciso dar conta de tudo, eu não sou uma Mulher Maravilha e não dá para eu fazer tudo, né? Então a gente tem que acabar abrindo mão de algumas coisas em certos dias, sim, né? Porque a gente cansa, a gente tem limitações. Então não basta a mãe estar sempre com cara de cansada e aí já sobrecarregar além do que pode, né? E não precisa, né? A gente não precisa de mais sobrecarga. O Senhor, Ele nos convida a termos um relacionamento diário com Ele, o que vai trazer leveza para o nosso caminhar. Então, se a gente estiver sempre conectadas com Deus, que foi quem nos permitiu gerar, quem nos permitiu maternar, então o nosso fardo ele vai ser sim aliviado. Para finalmente finalizar, nós precisamos, você precisa, eu preciso saber quem nós somos em Deus. E assim, nada será mais importante, porque a gente vai aceitar com gratidão os maiores desafios da maternidade. Qualquer coisa que vem não vai ser maior do que quem eu sou em Deus. Então, eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista e que Deus abençoe, né, vocês, cada uma de nós mães, que não é fácil criar esses pequenos seres e moldar, né? Porque eles são páginas em branco até
os 10 anos, então a gente molda conforme, né? E que nós possamos estar sempre buscando a sabedoria que vem do alto, para levar, né, toda essa caminhada com paz e com leveza. Então, eu vou indicar para vocês aqui também os livros que eu usei como referência, né? O primeiro é esse daqui, Maternidade Sem Culpa. Ele não é só de uma autora, né? Eles são várias autoras. Uma delas é a Ana Paula Valadão, que é a mais conhecida por mim, mas tem outras mulheres também que colaboraram para que esse livro fosse escrito. E eu queria que tivesse chegado na minha mão há mais tempo. Mas ele é muito bom. E ele traz outros pontos também, como você voltar um pouco no passado e perdoar, né, tudo aquilo que te aconteceu. Gente, é muito bom. Se você pode comprar, acredito que... tem uma etiqueta aqui de roupa na capa do livro. Mas se você pode comprar na Amazon, tem. Acho que no Mercado Livre também tem. Eu sei que na Amazon tem. Eu comprei ele na Feira do Livro da Escola das Meninas. E aí eu usei esse daqui também, ó. Esse daqui há muito tempo eu já tinha começado a ler ele. É da Ana Campanholo, Feminismo, Perversão e Subversão. E aí você vai entender bastante coisa, né? Coisas que você acha que não te atrapalham como mãe, como esposa, você vai entender lendo esse livro aqui. E você vai ver que às vezes você se pega com ideias feministas, mesmo sem saber, mesmo dizendo que não é feminista, né? Outro livro que tem me ajudado, né? Que me ajudou, e de vez em quando eu pego eles de novo para rever algumas coisas. Esse daqui, ó, Pais Fracos, Deus Forte. Ele é da Elise Fitzpatrick e da Jessica Thompson. Muito bom também. Que aí, o que é que ele vai ensinar? Que é justamente isso, né? Que a força pela força, ela não vai fazer tu chegar no coração do teu filho, né? Somente a redenção, a palavra redentora da morte de Cristo na cruz é que vai fazer tu chegar lá no coração do teu filho, né? Que a gente não tem que trabalhar só a punição, né? Mas a gente tem que trabalhar o pecado. É muito bom esse livro. Esse livro também aqui é muito bom, que Deus diz sobre as mulheres. Não é o que o feminismo diz sobre as mulheres, não é o que a fulana diz sobre as mulheres, é o que Deus diz sobre as mulheres. E é muito bom para a gente entender, né, o nosso papel como mulheres, como esposas, como mães. É muito importante a gente entender, né, o nosso papel. E nós não somos inferiores e Deus não é sexista. Que é até o que ele coloca aqui, Deus não é sexista. E aí a gente entender, né, qual é o propósito de Deus para nós. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam aí o vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, na verdade no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, é @eumirnadefreitas, o meu Instagram. Então me sigam lá. E é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.